Pessoal, vamos então. Todos os grupos já retornaram. Orcelino, ficou gente aí atrás? Põe o povo para cá. Põe o povo para cá. Use o chicote se precisar, tá? Não tem problema não. Orcelino vai ficar bravo se vocês ficarem lá atrás. Orcelino tem um vozeirão, vocês já ouviram? O cara pode ser um cantor. O cara tem um vozeirão que, nossa mãe. Se eu tivesse uma voz daquela, eu tinha gravado o CD no banheiro. Porque eu sou ruim, né? Pessoal, calminho, tranquilinho. Foi bom a atividade? Quem gostou? Todo mundo gostou? Doeu? Arrancou pedaço? Não é bom a gente falar da gente para as pessoas de vez em quando? Falar dos nossos sonhos, do que a gente queria ser. Vocês viram ontem que na minha apresentação eu falei muito dos meus sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos para a minha vida ainda. Apesar de ter 45 anos, eu tenho muita coisa para fazer. Primeiro porque eu sempre faço a conta ao dobro. Se eu estou com 45, eu pretendo viver até os 90. Com 50, eu vou querer ir até aos 100. Né? Vocês vão ver por que disso no Jantar das Gerações. Eu vou mostrar o que eu vou ser, tá ok? Eu queria então que os grupos, vocês escolheram alguns, vocês querem apresentar. Quem quer apresentar pode vir de uma maneira rápida. Vem. Luana, eu preciso de um microfone para Luana. Quem pode arrumar o microfone? Wendel, o microfone para Luana. Olha, os que vierem apresentar têm que ser rápidos, objetivos. São. Tá bom? Para a gente ganhar tempo. Tá? E não é para ficar gozando o colega, não. Encarnando nele, não. É para respeitar, porque ele se viu dessa maneira e a gente tem que respeitar as pessoas como ele se viu. Ok, Luana? Pode falar, bonita. Fica aqui em cima pra gente. Pro Paulo, acho que pegar você melhor. Eu vou sair porque ela é muito bonita e eu fico enfeiando ela aqui. Bom dia. O nosso grupo discutiu, né? E a gente elegeu um para cada personagem, né? Não, um para cada pergunta. E aí o nosso personagem bíblico teve muitos que escolheram Esther. Né, porque ela se tornou uma rainha e mesmo assim ela não se esqueceu de suas origens, dos seus princípios, e mesmo junto aos nobres, mesmo sendo rainha, ela intercedeu pelo seu povo e não se esqueceu de suas origens. Fala mais alto um pouquinho, Esther. Pode falar mais alto para chamar a atenção dessa galera. Animal, a gente escolheu a águia. Né, teve muitas aves pelo fato de voar, mas a águia se destacou pelo fato de que a visão dela é ampla, geral, né? E o fato dela se renovar. Quando ela pega uma certa idade, ela se renova, ela sobe até o mais alto que ela pode, e mesmo apesar da dor que ela sente, ela retira suas penas, as suas unhas e se renova. E o bico também. A gente escolheu a árvore. Teve muitas árvores, né? Pelo fato do oxigênio, de dar sombra, abrigar os pássaros, mas teve o buriti em especial. Né? Ele é uma árvore do cerrado, e onde tem o buriti tem água. Né? É isso, né? E o objeto é a Bíblia. Né, que é o nosso alimento, tá? O nosso estilo de vida. Então, representa muito nós, né, o povo cristão. Tá? Todos os nossos princípios, os nossos valores, então, dá vida também, é o nosso alimento. Menos. Quem estava com a Luana, levanta a mão. Parabéns para vocês. O próximo. Quem vai ser o próximo? O Alisson, rapidinho. Bom dia, pessoal. Eu vou ficar do lado dele, que ele é muito feio, aí eu amenizo um pouco. Já é o contrário. Então, teve uma integrante do nosso grupo que ela fez uma observação em especial com relação ao objeto que ela gostaria de ser. Ela disse que se ela fosse um objeto, ela seria um avião. E foi até interessante a justificativa dela, porque ela disse o seguinte: eu seria um avião
porque chega aos lugares altos, longe de tudo, apenas no silêncio do céu. E isso foi uma coisa bastante interessante. E, assim, por unanimidade, todo mundo chegou no mesmo consenso, né? E a gente selecionou o personagem bíblico, seria Pedro. Por quê? Porque antes de conhecer o Senhor Jesus, a palavra nos fala que Pedro era um pescador. E naquela época, ser um pescador era uma profissão a mais baixa de todas as profissões. Era como se fosse um escravo. Trabalhar naquela época era visto pela alta sociedade como uma maldição. Mas nós vemos que depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a cada dia ele foi se santificando. E nesse processo de santificação de Pedro, ele teve alguns deslizes, ele errou, mas a palavra nos fala que através dos seus erros, ele conseguiu ser um cristão autêntico e o precursor do Evangelho. Muito bem. Com relação ao mundo animal, nós também escolhemos a águia, porque diferente de outras aves, a águia ela não olha para os lados, ela não vê o que está no seu lado, mas ela olha sempre para frente, ela tem o seu alvo bem definido. E como a colega Luana também disse, a águia, quando ela chega aos 30 anos de idade, ela sempre se renova, ela sempre busca tirar aquilo que está impuro, está velho de si mesma, para se renovar e viver mais 30 anos. Muito bem. Com relação a um vegetal, a gente seria uma semente de mostarda. Por quê? Porque a gente tentou trazer esse exemplo com relação às pessoas da igreja. A semente de mostarda é considerada uma das menores sementes que existem no universo vegetal. E quando ela germina, ela produz uma das maiores árvores que existem. Quantos e quantos de nós na igreja nos sentimos inferiores? Nós pensamos que nós não somos nada ou ninguém na igreja, e nós vemos Deus trabalhando na vida de muitas pessoas e transformando essas pessoas em grandes homens e mulheres de Deus. Então foi por isso que nós escolhemos a semente de mostarda. Com relação ao objeto, nós escolhemos o livro, porque o livro é fonte de conhecimento, o livro é responsável por transmitir conhecimento aos outros. E nós vemos um exemplo clássico que é a palavra de Deus, que é o manual da vida do ser humano enquanto nós, cristãos, estamos aqui na Terra. Bom, foi esse o que nós escolhemos, Idelvex. Quem estava com eles, levanta a mão. Palmas para vocês. Quando eles falam da águia e falam da renovação, a águia sempre é um animal, do mundo animal, é um dos que mais sai, mesmo porque a gente recebe muito e-mail, aquelas apresentações sobre águia. Aí me veio uma canção que a gente gosta muito de cantar. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Gente, a gente precisa de arrancar as penas velhas. A águia de 30 e 30 anos, né, Luana? Né, o Alisson? Arranca a pena velha. E é dolorido. Ela vai para o alto lá, fica isolada e fica arrancando. Mas a gente não arrancar a pena velha, não nasce pena nova. Fica com a coisa velha. E a palavra de Deus fala que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bíblia, livro, sempre é uma coisa que sai também. E aí me lembra daquele cântico. A tua palavra escondi no meu... É assim mesmo? Meu coração escondi, para não pecar, contra ti não pecar, a tua palavra escondi. Próximo grupo, rápido. Dan Wendell. A mesa 10, nós tivemos vários personagens, foi muito legal, mas especialmente o que chamou a atenção foi no mundo vegetal. Surgiu duas frutas, dois objetos, enfim. Foi o coco,
e o cactus. Né? São frutos, são coisas totalmente diferentes, né? Vegetais totalmente diferentes. E optamos pelo cactus. Né? O cactus ele era algo que dá o sustento no momento de necessidade, né? No deserto, então ele tem água, ele é resistente e ele pode ser útil para diversas situações também. Então foi isso que chamou a atenção. Ok. Quem estava no seu grupo? Grupo 10, mesa 10. Palmas para o grupo do 10. Próximo é Denise, que eu não aprendi o seu nome ainda, né? Denise. É que eu tenho dificuldade mesmo. Tem alguma fonoaudióloga aqui? Ou fonoaudiólogo? Para me dar umas aulinhas no intervalo? Pode falar, minha senhora. Bom dia, meu nome é Denise, tá? Você é de onde? Sou daqui de Tuiutaba mesmo. Somos da mesa 5. E daí houve uma discussão e resolvemos só pegar alguns critérios, né? Pegamos animal, vegetal e, por exemplo, igual um personagem bíblico, a grande maioria elegeram Davi. Eu, por exemplo, peguei como exemplo Jonas. É um pouco diferente de Davi. Jonas negou Deus e tal, fugiu, mas mesmo assim Deus perdoou e ele redimiu, né? Um animal, esse foi até eu mesmo que coloquei, foi um lince. Lince, ele vive na região norte, né? Das Américas, Europa, e ele é um animal, ele é um felino, e ele é um felino menor do que o leão, do que uma leoa, outros felinos, só que ele é muito ágil, muito forte. Então, ele une as duas, ele une tanto ser ágil quanto ser forte, né? E um outro exemplo do reino vegetal seria uma sequoia. Sequoia ela é considerada a maior árvore, ela pode alcançar metros e metros e metros, e daí ela sobrevive muitos anos, podendo chegar há casos dela chegar até 200 anos. Então, além de ela adquirir, digamos assim, experiência, ela adquire tamanho, né, e beleza, né? Então, só. Quem é do grupo? Palmas para esse grupo. Obrigado. Próximo, rapidinho. Valdeci, de São Joaquim. Tirar o I, fica Valdec. Sejam mais rápidos e mais breves um pouquinho, tá? Para a gente ganhar tempo. O nosso grupo é o 10. Personagem, Moisés, porque ele abandonou o Egito, que significa o mundo, e foi para o deserto para ter uma vida dedicada a Deus. Então, nosso personagem é Moisés. O animal, um canguru. Canguru, por quê? Sua habilidade de andar em duas patas o faz diferente dos demais animais. E com isso nós devemos também ser cristãos, diferenciando-os do mundo. E acolhe seus filhos no seu próprio corpo. Vegetal, uma palmeira, é sólida na sua raiz e não oscila. Um cristão deve ser forte na sua dedicação a Cristo. Objeto, o óculos. O óculos não é porque eu uso, não. O óculos é porque ele dá a visão ao cego. Ela representa a palavra de Deus, que faz o perdido enxergar a Cristo na sua vida. Pronto. Quem é do seu grupo? Pede para levantar a mão para a gente bater palmas para esse grupo aí. O grupo 10. 9, né? Próximo, rapidinho. Jéssica. Deixa a Jéssica, já está vindo? Rápido, não pode demorar muito, senão vocês vão ficar até 1 hora. A gente escolheu Esther porque ela teve toda uma preparação para encontrar com o seu rei, e nós acreditamos que nós devemos ter essa preparação para encontrar com o nosso rei Jesus. A águia, né, apesar de tudo, já foi falado, ela enxerga longe e alto. O cacto, escolha do Alan, porque ele absorve toda a água necessária que ele precisa, né? E a água, para nós cristãos, representa a palavra de Deus. E a Bíblia, para a gente instruir e saber como que a gente deve andar no nosso dia a dia. E a flecha, também o Alan, porque ela tem o objetivo que é acertar o alvo. E nós devemos ter esse objetivo, bacana, que é acertar o nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Quem é o seu grupo? É o 8. Parabéns. Próximo grupo.
Essa da flecha foi legal, viu? Natália. Bom, todos... o personagem já falou que a gente escolheu foi repetido. Então, assim, o que chamou mais atenção foi o objeto, que a nossa amiga Samila escolheu o grafite, porque apesar da fragilidade, ele é composto por minério e as pessoas só ficariam com ele mesmo se realmente gostassem, porque, além de tudo, ele pode ser facilmente apagado. O restante foi repetido, então não há necessidade de falar. Tá. Ok, palmas para esse grupo. Mais quem? Júnior. Nosso grupo teve 2 exemplos que escolheram Esther, os meninos escolheram Esther, mas eu vou falar como já foi falado da Esther, eu vou falar do que eu escolhi, que foi Josué, que apesar de muito jovem, desde jovem assumia liderança, posição de liderança e desafios que pareciam ser um pouco maiores que ele, mas com a ajuda de Deus ele conseguiu ser bem sucedido em todas as coisas, né? O animal a gente escolheu a águia também, não precisa nem falar. No mundo vegetal, a gente escolheu, até um exemplo que eu mesmo dei, foi da aroeira. A aroeira é uma das árvores mais fortes e resistentes que existem. Aqui a gente tem até um dito, né? Aqui não, pica-pau, aqui é aroeira. Como é que chama? Aqui não, pica-pau, aqui é aroeira. Eu não conhecia isso, não. E lá em Macaé tem um bairro chamado Aroeira. Porque lá em Macaé os bairros têm nome de árvores. Pica-pau vai na aroeira e entorta o bico. E não, né? Vai para outro canto. E no objeto, a Juliana deu um exemplo muito interessante, que ela disse que queria ser um lápis, mas daquele que tem a borracha atrás, porque ele tem a opção tanto de escrever, de produzir, mas também tem a opção de apagar. Pode ser que deixe marcas, mas tem a opção de apagar e escrever novamente. Quem era do seu grupo? Levanta a mão. Palmas para esse grupo. Gente, o lápis é muito interessante, porque a caneta a gente até apaga, mas faz uma borrada danada. E o lápis ele tem condições de apagar, fica uma marca. Tudo na vida, tudo que vocês decidirem quando forem jovens, vocês vão carregar a marca da decisão de vocês. Vai ficar a marca. Deus vai curar, Deus tem poder de curar, mas a cicatriz ela fica. E ela fica com um propósito saudável de você olhar a cicatriz e lembrar que um dia você fez uma coisa errada. Quem tem cicatriz que caiu do pé de goiaba? Todo mundo tem uma cicatriz que pulou da cerca, não tem? Quando a gente olha para aquela... Eu tenho cicatriz aqui de um acidente que eu tive aqui em Uberlândia, quando eu tombei o carro. Quando eu olho para a cicatriz, eu lembro daquele evento. Ela nunca vai ser apagada, mas ela me ajuda a lembrar que eu preciso de dirigir com um pouco mais de atenção. Eu tive acidente porque eu dormi ao volante, eu saí daqui 5 horas da manhã, quando foi 7h30, ali perto de Ponte Nova, não sei, eu capotei com o carro. Porque eu tinha começado a namorar no dia seguinte, eu estava encantado, eu estava assim, eu não pensava em outra coisa. Eu dirigia olhando a Solange. Aí pronto, pau, catibu, né? Próximo, rápido. Priscila, depois João Vitor, depois tem a Mirley com o grupo dela. Bom, meu nome é Priscila, sou de Tuiutaba e o nosso grupo foi o 1. Sobre a águia, né, que é o animal, que já foi falado. Sobre o Noé, né, o personagem bíblico, foi um grande administrador, né? Deus deu aquela tarefa para ele e ele soube administrar muito bem ali. E podemos ver também vegetal, que é a árvore que dá os bons frutos, né, para a nossa vida como crentes, né, verdadeiros cristãos, porque a gente não pode ser só aparência, né, só falar que é crente da boca para fora. Geralmente todos têm que dar fruto mesmo e mostrar para todos que a gente tem Jesus na nossa vida, né? E o outro é o objeto, muito animal, objeto, muito vegetal. copo, né, para vivermos cheios do Espírito Santo, que às vezes a gente faz alguma coisa errada, mas o Espírito Santo está batendo em nós, né, mostrando que a gente está errado, está pecando, tem que pedir perdão para Deus. É só isso mesmo. Ok, palmas para ela. Quem é do grupo dela? Levanta a mão, João Pedro.
Pessoal, levanta a mão para a gente conhecer vocês melhor. Quem é do grupo do... Meu grupo foi da mesa 4. Eu vou ficar do lado dele, porque é um bonito do lado do outro bonito, soma, né? Obrigado. Obrigado, mesa não, 4... eu quero um empréstimo lá na Caixa Econômica. Tá bom. A gente perguntou para cada um o que gostaria de ser. Que me chamou a atenção do personagem bíblico, a gente falou de Daniel, que realmente é um personagem que chama a atenção, né? Fiel a Deus numa terra distante, não se esqueceu dos seus valores, era um homem de Deus realmente. E chamou a atenção Maria também, que a gente tem poucos personagens femininos, né? Maria foi, como o anjo diz, né, agraciada, né, com o maravilhoso dom de ser mãe simplesmente do Salvador do mundo, né, do nosso Salvador, o Senhor Jesus. O objeto que chamou a atenção foi o espelho. E eu perguntei, por que espelho? Ela falou, porque antes de olhar para os outros, a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Lembra daquilo que Jesus falou, de antes da gente tentar tirar o cisco no olho do irmão, tirar a trave que está no nosso olho, né? A planta também foi o mesmo que a Priscila falou, a árvore, né, que dá frutífera, a árvore que dá bons frutos. Animal, quem era do meu grupo que fala um animal? Pássaro, porque voa, né, porque pode estar em vários lugares, enxerga longe, pode conhecer as maravilhas que Deus fez. Obrigado. Quem é do nosso grupo, levanta a mão, número 4. Merley, você com o seu grupo, não tinha uma pessoa? É aquele que estava falando ali na hora? É a Lorena, isso. Eu era da mesa 7. Eu escolhi Esther. Eu escolhi Esther. Por quê? Esther, mesmo estando longe do seu povo, ela obedecia a Deus com fé e protegia o seu povo. Sabia que ela realmente era uma escolhida por Deus. Então, ela ajudava o seu povo. E ela era mulher de fé espiritual. O animal que eu escolhi foi o cachorro. Por quê? O cachorro ama brincar, ele esforça, ele está em todo lugar, ele está assistindo, percebendo as coisas. Ele é um animal esperto. Então, por isso que eu escolhi ser um cachorrinho. Que ele, às vezes, pode ter preguiça, ele não tem. Ele sempre está de coragem, está assistindo todos os lugares, percebendo o que está acontecendo em volta. Planta. Eu escolhi uma flor. A violeta. Por quê? Ela nos mostra beleza. Ela é encantadora. Ela não murcha fácil. Ela lembra de Deus, sabe? Parece que Deus está abençoando ela. Traz aquele esplendor, aquela paz, na hora de olhar para aquela flor. Então, ela é linda. De longe você percebe. Então, isso eu falo para os jovens. Nós temos que ser assim, igual essa flor. Mostrar realmente uma beleza, resplandecer nossas vidas. Objeto. Eu queria ser uma piscina. Por quê? É um lugar, você está com calor, principalmente aquela água bem limpinha, sabe? Suja não, mas aquela piscina da água bem limpinha. As pessoas chegam ali, mergulham. Nossa, e viaja, que sentindo assim realmente aquela água fresca, deliciosa, naqueles dias de calor. É isso me lembra o céu. Você imagina entrando lá? Um lugar para sempre, tranquilo. Ok? Faltou mais alguém, gente? Porque nessa eu não contei, grupo 6. Vem cá, eu sei que você está doido para vir aqui por causa dessa faixa sua. Eu já falei que você já caiu de moda, né? É o Luan Santana, gente. Pode colocar de frente. Ele já era, o sucesso dele já passou. Mas responde aquilo que você respondeu para mim. Tá. Michel Teló pode até falar que eu sou coisa do passado, mas agora eu converti, eu sou coisa do futuro. O meu grupo, a gente não tinha definido uma pessoa para vir aqui falar. Mas o personagem que a gente escolheu foi Davi. Não escolheu, né? Mas
foi o que eu escolhi, mas houveram outros personagens, como Maria também, que foi agraciada e gerou algo que transformou a realidade do mundo todo. No meu caso foi Davi, porque, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que também pecou, como todos nós pecamos, mas, porém, o diferencial que fica é que ele se arrependia verdadeiramente. Todas as vezes que ele relata algum pecado ali no livro, ele, consequentemente, ele relata que seria praticamente impossível prosseguir a sua história sem obter o perdão de Deus. Era como se o pecado corroesse os ossos dele. O segundo foi o animal. O animal foi a águia. Apesar das outras características ditas aqui sobre a águia, tem uma que eu acho muito interessante, que é o ninho dela. Ela constrói o seu ninho em 3 camadas. Uma de arbustos espinhosos, outra camada são de galhos e folhas, e a última camada é de plumas, para que os filhotes fiquem aconchegantes ali, fique bem aconchegante o ninho. Mas como eles vão crescendo, para eles não ficarem parados e estagnados ali no ninho, ela vai retirando as plumas, depois as folhas, para ficar os espinhos, e impulsionar eles a seguirem em frente, a alçarem voo. Uma planta foi o café que eu escolhi, teve um outro que escolheu a alga marinha, mas o café porque quando você está desanimado, quando você está sonolento, você toma um café, você reaviva, toma um novo ânimo. E o último foi o objeto. Teve alguns outros objetos também, o que eu escolhi foi a lupa, porque normalmente a gente olha para alguém, vê simplesmente um estereótipo, mas essa lupa seria figurativa, que eu posso enxergar além da primeira visão, que as pessoas têm um valor muito maior no intrínseco delas do que a gente enxerga à primeira vista. Quem estava no grupo dele? Gente, não vai dar para falar mais, porque senão o tempo nosso já está extrapolado demais. O que essa atividade tem a ver com a gente? Isso é uma atividade de autoconhecimento. Você não falou dos outros, você falou de você. Tenho certeza que muita gente teve muita dificuldade. Não é fácil fazer isso, não. Quando a gente mergulha para dentro, a gente vê que tem muitas... É difícil da gente se conhecer. Principalmente para quem ainda tem uma idade tenra. Por isso que aqui houve tantas repetições, mas eu gostei, porque foram repetições saudáveis. Repetições... Obrigado. Repetições do tipo águia, que é... Né? Mas tem tanto... Quem assistiu Vida de Inseto aqui? Filme maravilhoso, né? A formiga, gente, a formiga é um exemplo de trabalho em equipe, uma coisa maravilhosa. Né? Alguém ali fora falou que era burro. Falei, gente, o burro tem uma riqueza. O burro, ele carrega uma força que ele não tem noção da força que ele tem. Então, ser burro, no sentido literal, não é ser ruim, não. O cara é bom. E aí a gente fica pensando, assim, nessa dificuldade que a gente tem de se mergulhar para dentro, para poder conhecer, vocês ainda estão numa idade terra. Talvez se nós separássemos o grupo aqui do pós-40, ia ficar um grupo muito pequeno, e iria ser mais diversificado. Por quê? A experiência de vida, ela nos faz ter um autoconhecimento maior, e ela nos faz ter um montão de coisas. A gente ia falar outros exemplos. Mas eu fiquei muito feliz com o exemplo da águia, com o exemplo da Bíblia. É isso mesmo, é livro, é conhecimento, é Bíblia, é palavra de Deus. Isso é muito importante para vocês. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para cada um de nós, tá ok? Continuando ainda, falando um pouco sobre autoconhecimento, e por que a gente está insistindo no autoconhecimento? À noite nós vamos falar sobre decisões. Mas a gente só pode tomar decisões boas se a gente se conhece. Se a gente não se conhecer, a gente toma a decisão de qualquer maneira. Então, primeiro a gente tem que se conhecer, para poder escolher profissão, escolher um montão de coisa. E aí tem um instrumento chamado
janela de Johari. Chama janela de Johari porque quem criou isso, que é um instrumento que muitos profissionais, principalmente da área de psicologia, usam, um chama John e o outro um outro nome. Então juntou os dois e deu esse janela de Johari. Prestem atenção para entender como é que funciona isso aqui. São 4 quadrantes, né? 4 quadrados aqui. Essa aqui é o eixo dos outros, esse aqui é o eixo do eu. Tanto um quanto o outro eixo, ele tem uma parte que é conhecida e uma parte que é desconhecida. Todos nós, enquanto seres humanos, nós temos uma parte totalmente aberta. É aquela parte que eu me conheço totalmente e as pessoas me conhecem totalmente. É a parte amarelinha aqui, chamada a parte aberta. Também, do outro lado, nós temos o extremo, aqui, ó, a parte azul, que é o desconhecido, aquele que nem eu ainda conheço, que eu sou daquela forma. Vocês já viram casos de pessoas que mataram ou que tiveram atitudes que você nunca esperava, que nem a pessoa mesmo esperava, porque ela não se conhecia. Aquilo foi, assim, uma atitude específica que a levou a tomar a ter um determinado comportamento e que ela então passou a conhecer que ela tinha ou aquela força, ou aquela fraqueza, ou aquele potencial. Da mesma forma, a gente tem uma parte que é a cega. A parte cega é aquela parte que é conhecida dos outros, mas que eu não conheço. As pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu sou assim, mas eu mesmo não me conheço. E tem o contrário, tem a parte oculta. É uma parte que é conhecida por mim, eu conheço, mas só eu conheço. Eu não abro essa minha intimidade para ninguém. Eu me reservo essa intimidade só para mim. Só para mim. Ok? Eu fiz aqui um mapa meu, da minha idade hoje, 45 anos. Por exemplo, o meu aberto. Eu sei que eu sou uma pessoa simpática, e as pessoas falam muito isso. Quando eu ministro o curso lá na empresa, a gente tem avaliação. Então, todo mundo fala, você é muito simpático, você é muito simpático. Eu fui descobrir isso depois, que eu era tão simpático. Eu não sabia que eu era simpático. Mas hoje eu sei que eu sou simpático. As pessoas também falam, você é bem-humorado. Eu sou bem-humorado. Mas também eu sei ser sério, eu sei puxar a orelha na hora que tem que puxar. Diga-se de passagem, as minhas filhas estão aqui para testemunhar disso. Eu sou uma pessoa muito organizada, vocês podem observar que eu sou organizado, eu estou aqui, eu planejei tudo em termos de tempo, tudinho. É o meu perfil. E todo mundo reconhece isso. Lá no trabalho as pessoas falam, quando vai passar o 5S, quem conhece o 5S aqui, né? E deixa a mesa do Edel na frente, porque na hora que o auditor passar, ele já olha a mesa do Edel, é a mesa que está impecável. Ok? Eu sei que eu não sou bonito, eu não sou um Alain Delon. Eu sou feio fisicamente, mas eu também tenho, aí eu tenho que compensar na roupa, na aparência. Dizer que eu sou lindo seria utopia, mas tem tanta gente feia achando que é lindo, né? Não tem umas coisas assim? E a pessoa, né? Tem uma parte minha que é a parte cega, que é conhecido dos outros e é desconhecido meu. Logicamente, essa é uma parte, como eu quis trazer um exemplo. Então, é uma parte que antigamente eu não conhecia, mas o retorno que eu vou recebendo das pessoas foram abrindo para mim. Então, eu não sabia que eu era uma pessoa insistente. Eu sou muito insistente com os meus pontos de vista, com as minhas ideias. Eu chego a ser meio chato. E as pessoas falavam isso comigo e era muito bom quando essas pessoas falavam. Eu chego a ser um pouco repetitivo em alguns momentos e um pouco teórico. Isso são os retornos. Por isso, a gente só cresce quando a gente ouve as pessoas, tá? Por isso que Deus criou 2 ouvidos e uma boca. Mas nós não temos paciência para ouvir. Nós queremos falar o tempo todo. A gente não ouve pai, a gente não ouve os mais experientes, eles são chatos, são enjoados, são não sei o que lá. E aí a gente não cresce. A gente não ouve o chefe. Lógico, o chefe só vem para dar bronca. Não, mas às vezes a bronca que o chefe vai dar é uma bronca que vai fazer a gente crescer profissionalmente. Ok? Então a gente tem que aprender, se você quer crescer, né, como homem, como mulher, espiritualmente, ouça as pessoas mais velhas, ouçam os pares, tá?
que aí vai abrindo essa janela que era desconhecida, ela vai abrindo para você. Tem um oculto que eu quase que conheço. Só umas pessoas muito íntimas é que conhecem. Eu sou muito ansioso. Sou extremamente ansioso. Eu tenho que tomar remédio para poder controlar a minha ansiedade. Eu sou muito ansioso. Essa aparência de tranquilo aqui é casca pura. Porque eu sou muito ansioso. Isso faz muito mal para a minha vida, para a minha saúde mental, para a minha saúde física, para os meus relacionamentos. Tá? Eu estou caminhando, porque a palavra de Deus é tão clara sobre a ansiedade, né? Fala que ansiedade é pecado grave. É pecado grave mesmo. E eu preciso de remover isso da minha vida. Eu sou um pouco vaidoso e eu preciso de equilibrar isso na minha vida. E tem hora que eu sou confuso. Mas essa confusão, eu não sei se eu deixo transparecer muito claro essa confusão. Mas quando é um evento como esse, que eu tenho tempo de preparar, a confusão é menor. Mas quando eu sou pego de surpresa, cara, a confusão fica, né, bem latente. E tem uma parte minha e de todos vocês que é desconhecido, tanto de mim e de vocês, como dos outros. Porém, existe uma coisa. Deus conhece a gente por inteiro. Aquilo que você acha que Deus não conhece, Deus conhece o que você conhece, o que os outros conhecem, que é o aberto. Deus conhece aquilo que os outros conhecem de você e você não conhece, aquilo que você conhece e os outros não conhecem, e aquilo que você não conhece e que os outros não conhecem, Deus conhece. Sabe por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. Ele vai fundo no nosso coração. Alguém leia para mim esses textos, por favor? É a pia. A pia é um caso sério. Essa pia... Não é a pia, não. É o técnico mesmo. E bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade de meu coração, voluntariamente ofereci todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. 1 Crônicas 29, 17. Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, 1. Porém, o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Obrigado, Miriam. Gente, Deus sonda o coração. Deus não vê a roupa e nem a marca da roupa que a gente está usando. Deus não vê a marca do carro e nem a nossa casa. Isso não tem problema nenhum. Tá? Não estou aqui para falar disso, mal disso, não. Pode comprar uma roupinha boa, um carro bonito, tá. Não pode. Hoje nós somos, João Pedro foi muito claro na nossa devocional. Né? Não é o dinheiro que faz mal, é o amor ao dinheiro que faz mal. E faz muito mal. Okay? E Deus, Ele não está vendo a gente pela nossa condição econômica, pela nossa condição social, cultural. Se você tem pós-graduação, doutorado, Deus não está nem aí para isso. Deus quer ver o seu coração. Seu coração está puro? Seu coração está desejoso de estar na presença de Deus? Ou não? Ou seu coração está a léguas de distância daqui? Né? Como é que está? Eu estou falando aqui, vocês estão pensando em que neste momento? Pensando no futebol da tarde, pensando no retorno às aulas, acho que ninguém está pensando, né? Mas vocês estão pensando em quê? Né? Deus sabe o que vocês estão pensando, eu não sei não, eu às vezes interpreto pela carinha de vocês, e pelo pouquinho de experiência que eu tenho, mas Deus, ó, vai fundo, cara. Não tem esse negócio de enganar Deus, não. Não adianta tentar enganar Deus. Ele sonda e Ele me conhece. E Ele olha para o meu coração, para o seu coração, Ricardo. Sabia? Então não adianta a gente querer ficar brincando com Deus. Deus não é instrumento de brincadeira. Mas se você quer se conhecer, se ajoelhe diante de Deus. Peça a Deus, Deus, eu preciso de me conhecer melhor. Eu preciso de evoluir na minha vida espiritual. Como é que é o caminho? Como é que a gente faz isso? Primeiro, dobra joelho, joelho calejado no chão.
de muita oração, de muita comunhão. Venha na igreja, mesmo que a igreja possa não ser aquela maravilha do que você queria, assim, assado. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma igreja é perfeita. No céu nós teremos perfeição de louvor. Aqui não tem, não. Eu já frequentei algumas igrejas, inclusive fora da casa de oração. Todas têm os seus defeitos, todas têm as suas qualidades. Eu é que tenho que ser feliz aonde eu estou. Eu não posso querer mudar o ambiente. Eu posso até ser um agente influenciador do ambiente onde eu estou de maneira positiva, mas eu não posso querer impor, porque eu acho que eu sou dono da verdade. Ninguém aqui é dono da verdade. A verdade está na palavra de Deus. Ela está na palavra de Deus. É onde reside a verdade. Ok? Temperamentos transformados. Quem conhece esse livro? Levanta a mão. Acho que a galera nova não lê. Esse livro é bem antigo, né? Ele é bem antigo, era da nossa época, né, Cláudia? Esse livro, vocês têm aí a capa e a contracapa dele, tá? Esse livro, o meu aqui, ó, tá velhinho. Porque esse livro aqui, para mim, é livro de cabeceira. Fica lá, de vez em quando eu dou uma lida nele, pego um capítulo ou outro, tá? Quem quiser, ali na livraria Drummond, aqui de Tuiutaba, eu liguei para lá e falei que eu ia recomendar para vocês lerem esse livro. Eu acho que a Luma encomendou alguns exemplares. Então, quem quiser, passa lá, que eu acho que já tem. Vale a pena. Isso não é livro para a gente ler de uma vez só, não, tá ok? Isso é livro para a gente namorar. Lê um pouquinho hoje, lê amanhã, vai amadurecendo. É para ficar na cabeceira da cama. Esse livro é livro do autor Tim LaHaye, muito conhecido na área de comportamento, um irmão em Cristo, né? E eu queria que você pegasse o caderninho e fosse tentando acompanhar comigo algumas coisas. Está lá no final, na última página. Não sei de quem é esse caderno aqui, está sem nome. Ah, é um caderno que está. Isso. Tem aqui, tem a capinha dele. A capa nova, da edição nova, é um pouquinho diferente. Tá ok? Aí por dentro aqui tem o índice, né, o conteúdo. E final tem uma mensagem do Tim LaHaye, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar um pouquinho também, porque é outro instrumento muito bacana da gente se conhecer, a gente conhecer qual é o nosso temperamento. Qual é o seu temperamento? O seu temperamento, ele é melancólico. Vocês lembram que ontem eu falei que meu temperamento era fleumático melancólico? Quem sabe o que é fleumático melancólico? Aqui sem ser a Cláudia. A Cláudia já leu, quem sabe? Fleumático, lembra uma fleuma, lembra meio que parecido, sabe uma folha de papel, quando você joga de um edifício alto, e ela vem caindo bem devagar, ela não faz muito estrago, mas ela demora para chegar no chão. É isso que o temperamento quer dizer. Então nós vamos estudar um pouquinho aqui, e eu queria que vocês me ajudassem aqui. Existem, nesse livro, é uma teoria, não é uma verdade absoluta. Existe um outro livro do Tim LaHaye, falando Temperamentos Controlados pelo Espírito, que é um livro muito bom também. Eu recomendo que vocês também, se puderem, adquiram esse livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Tá? Então aqui nós vamos ver quase que eu caí aqui. 4 temperamentos básicos do ser humano. O primeiro é eu quero que vocês falem, porque vocês já estão começando a ficar com sono e o calor está incomodando. O primeiro é Quem são as profissões que fazem referência? Tudo que está fora são as qualidades, tudo que está dentro são os defeitos. Vamos ler aqui os defeitos de quem é sanguíneo? Pusilânime, indisciplinado, todo mundo junto. Volúvel, impossível, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Claro, todo mundo sabe o que é ali. Ninguém vai perguntar o que é pusilânimo, né? Quase ninguém sabe, mas ninguém pergunta. É isso mesmo? Ou todo mundo sabe o que é pusilânimo? Eu não sabia não, mas eu anotei aqui no meu caderno, no meu livrinho. Pusilânimo é quem tem ânimo fraco, é um pouco medroso, é um pouco covarde. É muito instável, uma hora está lá em cima, outra hora está cá embaixo. Isso é ser pusilânime, ok? Vamos ler aqui as qualidades de quem é sanguíneo? Vamos lá? Bom companheiro,
compreensivo, comunicativo, destacado, simpático, entusiasta, afável e crédulo. Crédulo é uma pessoa que crê com facilidade, ok? E o nosso personagem que o livro faz menção é Pedro. Quando a gente fala em Pedro, qual é a atitude que vem à nossa mente que Pedro cometeu? Rapidinho. O quê? Cortou a orelha do soldado, mas o que ele fez, gente? Negou o Senhor Jesus. Quando a gente fala de Pedro, são essas duas atitudes dele que vêm à nossa mente. Cara, Pedro estava com o Senhor Jesus na maior intimidade, falando que nunca negaria o Senhor Jesus. Passou poucas horas e o que ele fez? Ele negou uma vez o Senhor Jesus? Negou 3. É sanguíneo purinho. Purinho. Mas Deus transformou, e Deus não fez com que Pedro, quando a gente fala em transformação, Pedro não deixou de ser sanguíneo para ser fleumático, ou colérico, ou melancólico. O que Deus faz? Deus reforça os pontos positivos e Deus reforça os pontos positivos e inibe os defeitos. Isso é a ação de quem na nossa vida? Do Espírito Santo. Se você, que é cristão verdadeiro, você tem o Espírito Santo na sua vida e você quer transformar, ele falou, quando ele subiu, que ele deixaria para nós o Consolador e também o Transformador, que iria transformar a nossa vida. Gente, mas como é que Pedro, aí depois que Pedro fez essas asneiradas todas, depois que o Senhor Jesus morreu, o que o Senhor Jesus falou que Pedro seria? Repete, eu falo. Pescador de homens e mais uma coisa. Ele seria o quê? A pedra onde seria edificada a igreja. Mas um sanguíneo transformado pelo Espírito Santo. Um sanguíneo que não cortava a orelha mais de soldado à toa, não. Porque o sanguíneo é assim, o sanguíneo falou, cara, ele vem aqui e te dá uma burdoada na hora, ele não quer nem saber, ele é sangue puro. Ele nunca conta de 1 até 10, ele conta até 0 e age. E aí faz a besteira. Você é sanguíneo? Deus pode transformar o seu comportamento. Ok? Vamos lá, colérico? Quem são os artistas, as profissões? Produtores, construtores, líderes. Eu quero alto para vocês. Os defeitos: iracundo, sarcástico, impaciente, autossuficiente, intolerante, vaidoso, prepotente, insensível, astucioso. Quais são as qualidades de um colérico? Audacioso, enérgico, independente, otimista, prático, eficiente, decidido e líder. Quem é o nosso colérico do nosso exemplo? Paulo. Paulo, que se chamava Saulo. Paulo se chamava Saulo. E quando ele era Saulo, ele é ou não era tudo isso aqui? Cara, ele tinha uma cultura, ele tinha uma influência, né? E ele perseguia os crentes, mas com garra, com sarcasmo, uma coisa terrível. E aí, quando Deus converteu o coração de Paulo, uma das coisas que eu acho interessante, Deus converteu e logo falou: vai, Paulo, avança. Ele não fez isso. Ele colocou Paulo aonde primeiro? Nos primeiros dias, nas primeiras horas. Aonde? Na casa de Ananias. E ele ficou como na casa de Ananias? Cego. Sabe, Paulo precisava de ser transformado. Se ele não tivesse aqueles 3 dias de profunda intimidade, comunhão e reflexão com Deus, sem ver as coisas, Paulo talvez continuasse, iria ser um crente, mas iria ser um crente com tudo isso aqui, muito latente. Mas Deus fez ele calar, cegar. Reflita, Paulo, sobre o que eu quero para você. Mas também, depois que o bicho levantou, ninguém segurou.
Porque audacioso, enérgico, independente, otimista, prático, líder. Visitava várias igrejas, escrevia cartas. Eu falo que Paulo era um trator. Porque não era o trator? Sabe aquele trator que tem que desmatar? Que tem que entrar? Paulo entrava e ele ia desmatando e nada segurava Paulo, não. Porque esse é o colérico transformado por Deus. Fleumático, vamos lá? Administradores, professores, diplomatas, técnicos. Quais são os defeitos deles? Calculista, temeroso, indeciso, introvertido, contemplativo, desconfiado, pretensioso, desmotivado. Quais são as qualidades? Calmo, prático, líder, eficiente, tranquilo, cumpridor, diplomata, conservador e bem-humorado. E o nosso exemplo do livro é Abraão. Só um fleumático levaria o seu filho para ser sacrificado sem questionar. Paulo nunca levaria. Paulo ia. E aí, Deus, que negócio é esse de levar meu filho? Estou fora, meu filho não vai não. Arruma outro. Mas o meu filho, ele ia questionar, tanto Paulo como Pedro. Agora o fleumático, Abraão, ele é calmo, ele é obediente, ele é tranquilo, tá? Mas ao mesmo tempo ele é um pouco temeroso, ele é um pouco indeciso. E indecisão é uma coisa muito ruim, gente. Hoje à noite eu quero ver quem são os indecisos aqui. Vai ter uma atividade que a gente vai ver, tá? Mas ao mesmo tempo, Paulo, né, fez aquela obra maravilhosa de realmente levar o seu filho para ser sacrificado, mas ele se deixou influenciar por quem? Pela sua esposa. Foi ele que deixou influenciar pela sua esposa para ter filho da Agar, né? Cara não tinha firmeza não, gente. Ele não tinha firmeza. Então o fleumático ele tem que tomar cuidado. Se você se enquadra nesse quadrante aqui, cuidado, para você não ser levado pelos ventos do modismo, pelos ventos do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. E para concluir, vamos para o melancólico. 1, 2, 3 e já. Artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres. Qualidades. Qualidades. Leal, sensível, esteta, idealista, cicionista, minucioso, habilidoso, dedicado. Tem umas palavras ali que eu acho que eu anotei. Tem umas coisas que o povo escreve e acha que a gente... Eu não anotei não, mas alguém sabe o que é cicionista? Eu não sei o que é cicionista, eu tenho que ser humilde e reconhecer. Eu não sei o que é cicionista. Mas vamos para as qualidades dele? Não, para os defeitos? Egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. E o nosso personagem que o livro traz é Moisés. Moisés, ele era... Quando Deus chamou Moisés para levar o povo, qual foi a primeira desculpa que ele deu? Não sei falar não, eu sou meio gago, minha voz é feia, não posso não. Correu do pau, né? Deus falou, não, é você, cara, é você que eu quero, é você que vai. Esse negócio de voz, se é gago, está pensando o quê? Eu sou Deus ou não sou? Eu transformo a sua voz, eu falo por você na hora que tiver que falar. Né? Eu falo por você. Então Moisés teve uma tarefa árdua, mas, gente, caminhar por um povo rebelde, um povo danado de encrencado que queria voltar para o Egito, porque no Egito a panela estava cheia. Só um fleumático, um melancólico transformado mesmo para ser, assim, leal, sensível, minucioso, ter a habilidade de lidar com aquele povo. Você se enquadra aonde aqui? Aonde que você se enquadra? Talvez seja muito cedo, né? Eu tenho 14 anos, eu tenho 20, eu não sei disso ainda, não. Mas pense sobre isso. Aonde que você se enquadra? Primeiro, dicas. Ninguém é um temperamento só. Normalmente você é a mistura de alguns temperamentos, onde tem um temperamento predominante. Você pode ser os 4, tá? Mas normalmente existe um que prevalece, e existe o outro que fica mais escondido.
Agora tem gente que é sanguíneo puro e não tem mais nada dos outros. Isso aí é uma autoavaliação, não dá para eu avaliar vocês aqui. Qual é a dica? Diminuir os defeitos, sinal de menos. Vai tentando anular os defeitos, tá? Pede a Deus, Senhor, eu sei que eu sou um sanguíneo, eu nunca vou ser um fleumático, mas pelo menos diminui aqui os meus defeitos, essa indisciplina minha, esse barulho que eu faço exagerado. Sanguíneo é aquele lá na igreja que faz tudo na teoria, mas na prática não age uma cadeira. Na sua igreja tem alguém assim? Na minha tem. De vez em quando até eu mesmo sou assim. Não, vamos fazer isso, vamos renovar isso, vamos fazer isso, blá, 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 blá. Mas não move uma palha, fica só no blá, blá, blá. O sanguíneo ele é assim. E quando ele faz, você acha que ele pede autorização para a liderança da igreja? Pede nada, ele faz por conta própria. Aí vem a liderança da igreja, chama atenção e ele acha ruim. Mas ele também é um cara que, quando ele é chamado a atenção, ele tem humildade. Quando ele está com o Espírito Santo na sua vida, ele tem a humildade, ele consegue. Gente, Pedro é um exemplo. Pedro, gente, eu vejo que como que Deus transformou a vida de Pedro, né? Eu amo Pedro. Pedro é um exemplo de transformação, acho que dos mais visíveis para nós. Em compensação, a segunda dica é aumentar, intensificar aquilo que é o ponto positivo da gente. Como fazer isso? Dobre os joelhos e peça a Deus. Porque, na verdade, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, não podemos? Ou você lê isso aqui, mas lê e acha que isso aqui é uma mentirinha. Se acha que isso aqui é uma mentirinha, pega a sua Bíblia e doa para alguém. Porque a Bíblia não é um livro de mentiras, é um livro de verdade. Verdade. É um livro de verdade. Se ele pode transformar, eu posso realmente todas as coisas. Mas eu não posso na minha força, não. Eu posso na força daquele que me fortalece. Se quem está te fortalecendo é Deus, você vai fazer. Você vai ser transformado. Mas se quem está te fortalecendo são seus professores da faculdade, as suas amizades, as suas influências, a sua rede de relacionamento, não espere mudança, não. Mas se Deus for quem estiver transformando, estiver na direção, no caminho, na frente, pode contar. Ele vai fazer transformação. Não vai ser rápido, não. Às vezes demora 10 anos, né, Cláudia? Né, Valdeci? 20 anos. Mas a promessa de Deus é fiel para todos nós. Vocês vão ter 2 atividades ou 3 atividades extra. Peguem o caderninho e vão anotar. Ok? Vocês viram ali, eu falei em algumas áreas, uma relação de adjetivos. Ok? Eu quero que vocês formem um acróstico do nome de vocês com aqueles adjetivos ou com outros. Aquilo ali é uma cola. Aquilo ali é uma cola para poder facilitar. Mas se você tiver outro adjetivo, você pode falar. Porque... Não, é só do primeiro nome, tá, gente? Não vai fazer nome, sobrenome, árvore genealógica toda, não, tá? É só do nome de guerra, ou melhor, do nome de paz de cada um, né? Por exemplo, eu fiz do meu. Orem aqui. Então vocês façam nesse formato aqui, tá? Eu me considero, isso é autoavaliação, eu me considero um cara esforçado, educado, desconfiado. Meu pai sempre me ensinou. Confie sempre desconfiando. Isso eu aprendi e sigo muito. Eu me considero um cara equilibrado, lento. E aí não é só para falar das suas virtudes, não, tá? Lá tem feio, obeso, mal educado. É só para falar das coisas bonitinhas, não é para falar das coisas, tá? Eu sou um cara lento. Lento demais. Rapaz, tem hora que para pegar tem que, né? Eu sou um cara visionário, me considero vitorioso, sou econômico. O que sempre é muito difícil, né? Eu me considero querido, único por causa do nome, ungido por Deus, me considero esperançoso, saudosista demais, isso me faz um pouco de mal, e simpático. Esse é o meu acróstico. Dependendo da hora que eu fizer, eu mudo tudo. Depende da hora. Façam de vocês, escrevam numa folha e deixem no caderno. Façam uma cópia, escrevam em outra folha,
e eu vou colocar uma caixa ali naquela mesa. E eu queria que vocês depositassem o de vocês ali. Eu não vou mostrar para ninguém, mas eu queria ter acesso a essa informação. Eu vou manter a confidencialidade, eu não vou mostrar para ninguém. Mas eu queria conhecer um pouco vocês nesse sentido. Não é obrigado, mas se vocês fizessem eu ficaria feliz, tá? E você pode fazer outra coisa também, você pode fazer para o outro. Por exemplo, o Luan Santana pode fazer para Denise, pode fazer para ela. Mas aí você vai ter que escrever com cuidado, porque a comunicação tem que ser com assertividade, com carinho e amor. Não pode falar que ela é assim, assada, grossa, porque isso não edifica, isso só separa. Então você pode falar as verdades, mas a verdade dita na hora certa com amor e com carinho edifica. A verdade dita de qualquer forma, a qualquer hora, destrói. Então se você quiser fazer, você pode até fazer, se você quiser colocar na caixa, eu entrego. Aí você vai ter que colocar de Luan Santana para Tenice, tá? Vai passar pelo meu crivo, eu vou ler se realmente eu posso entregar aquilo para ela, porque se tiver alguma coisa que eu acho que é agressivo, eu não vou entregar, eu vou te devolver, tá? Porque a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas eu acho que é muito bom a visão do outro. Vocês podem fazer para mim. Façam para mim, eu vou ficar feliz de receber. Meu nome tem um montão de E. Tem 1, 2, tem 4 E. Tem E à vontade. Aí vocês façam para mim, para eu receber o retorno de vocês. Tá ok? Eu vou ficar feliz. Dá para fazer? Tranquilo? Eu vou colocar a caixa depois do almoço. E aí, amanhã, vocês vão ter hoje, amanhã para fazer. Lá para amanhã à tarde, eu vou abrir a caixa e vou começar a distribuir para as pessoas. Tá? Se você está escrevendo para alguém, você coloca de fulano para fulano. Se é só o seu, você não precisa colocar isso, coloca só o seu nome e esse eu vou guardar para mim. Se você não quiser fazer, Edel, isso é intimidade minha, eu não quero me abrir com você não. Também não é obrigado a fazer não, ok? O segundo exercício que eu queria que vocês fizessem é tentar identificar qual é o temperamento predominante de vocês. E nessa mesma folha, se vocês podiam colocar, o meu temperamento predominante é tal, o segundo é tal, ou eu sou só assim. É uma autoavaliação. Por que eu estou pedindo isso? Eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, eu estou colhendo algumas informações, até para saber por faixa etária, quais são os temperamentos predominantes, e muda muito quando você está num grupo de acampamento de cristão, quando você vai para um grupo que não é cristão. Graças a Deus muda, porque se não mudasse, alguma coisa estaria muito errado. E eu queria ter... Então, se vocês puderem fazer isso, vocês estão aí com a colinha, na última página, tá? E esse aqui também, eu queria que vocês fizessem só para vocês, não precisa escrever para mim, não. Tá? Acho que esse material vocês não têm aí. Eu vou ver se eu consigo imprimir, ou então coloco numa folha. Vocês anotam? Vocês fazem um quadrante aí? Faz o quadrante aí, ó, escreve, é facinho. Faz o quadrante. Marcos, eu sei que você está aí olhando para mim, porque já esgotou o tempo, né? Mas a gente já está concluindo, tá ok? O calor está insuportável, inclusive para mim. Mas tem piscina, tem um montão de coisa à tarde. Lolo, chega aqui fazendo favor. Já que você acabou de chegar, eu vou querer que você faça um negócio aqui para mim. Mas é tranquilo, pode ficar tranquilo. Quem conhece o Lolo aqui? Quem não conhece o Lolo? O Lolo é pai da Marisaura, sogro do Marcos e avô do Andrew. Vem aqui, Lolo. Você vai fazer uma coisa para a gente. Copiaram ali? Depois eu passo para vocês. Ok? Fica aqui do meu lado, Lolo, que eu vou querer uma ajuda sua. Pessoal, desculpe pelo tempo, mais uma vez, que a gente passou. Mas não foi uma coisa cansativa.